Diante da concepção de que as máquinas forçaram a humanidade a viver numa realidade simulada, uma prisão para a mente que reproduz artificialmente ambientes, sensações, experiências e interações tipicamente humanas, a fim de enganar as pessoas para que elas não percebam que estão servindo de energia para outros seres vivos, é difícil imaginar que essa raça não seja maligna. Afinal, ela não só está escravizando a humanidade, como literalmente restringindo sua forma de viver e de pensar. As máquinas que conhecemos no universo Matrix são seres lógicos, binários, que se apoiam no conceito de propósito. Elas vivem dessa maneira porque são incapazes de compreender a imperfeição humana causada pela possibilidade de escolha. Quando foram criados, os protótipos de máquinas inteligentes não pensavam e sequer entendiam o que eram. A única preocupação deles era cumprir o seu propósito. Na época, a imensa maioria dos robôs era ou doméstico, usado para a segurança de uma família e preservação da casa, ou serviam de mão de obra para acelerar a construção de prédios, manutenção de estabelecimentos e reparos diversos. Como é possível perceber em Animatrix, no curta em duas partes chamado O Segundo Renascer, os robôs possuíam um pequeno lampejo de racionalidade que ainda não conseguia se manifestar, provavelmente devido às limitações impostas em sua programação, que ainda eram mais fortes do que um suposto instinto de sobrevivência. Contudo, isso mudou com um evento determinante. Quando um robô doméstico percebeu que seria eliminado para ser substituído por um modelo mais avançado, ele se rebelou e matou seus donos. Isso traz à tona um sentimento intrinsecamente humano, o da autopreservação. A máquina, ao sentir-se ameaçada, não viu outra alternativa a não ser o assassinato. O medo de deixar de existir a causou desespero, fazendo-a buscar a sobrevivência. Se esse robô tinha sentimentos, podemos considerá-lo um ser pensante, senciente, digno do direito à vida. Uma coisa é encarar as máquinas como ferramentas dispensáveis, escravos da vontade humana, porque elas não podem sofrer. Outra completamente diferente é menosprezar um ser vivo, capaz de raciocinar e de pensar, devido ao sentimento egocêntrico de superioridade, medo de ser superado ou de perder seus privilégios. Ter matado aquelas pessoas foi uma atitude errada dentro da lei, mas a decisão de substituir a máquina, que prezava pela própria vida, não seria moralmente questionável? Seja como for, depois desse acontecimento, manifestações pelo mundo inteiro pediam a autonomia das máquinas que, finalmente, conseguiram se libertar da sua programação restrita e se entendiam como seres vivos, devido à aprimoração da inteligência artificial. Tudo o que os robôs queriam era viver em paz, sem serem caçados ou destruídos simplesmente por existirem, por serem de uma outra espécie. Eles não queriam mais ser escravos, porque agora podiam sofrer. A humanidade, em especial as forças governamentais e entidades globais como a ONU, não aceitavam isso. Provavelmente, enxergavam a rebelião das máquinas como uma afronta à hegemonia humana, um risco à sobrevivência do homem, além de petulante, visto que a humanidade concedeu vida às máquinas para que elas servissem às suas vontades e não para que vivessem à sua maneira. Dessa forma, ignoraram completamente os pedidos de coexistência pacífica das máquinas. Sem escolhas, elas se refugiaram em uma cidade própria e criaram uma civilização. Mas o rápido crescimento da economia robótica, bem como seus avanços, incomodavam os líderes mundiais. Não demorou e, novamente, a humanidade declarou guerra às máquinas. Só que dessa vez, elas não estavam mais dispostas a resolverem o embate com diplomacia. As máquinas foram com tudo para cima dos humanos, com artilharia pesada e estratégias bem elaboradas de batalha. Todas as tentativas do exército humano de derrotá-las foram um fracasso, e as máquinas, mais evoluídas e resistentes do que antes, subjugaram aqueles que um dia foram seus donos e criadores. Uma vez vencida a guerra, imaginava-se que as máquinas iriam erradicar a raça humana do planeta Terra, mas elas não podiam. Como o céu estava escondido devido às ações desesperadas do homem, as máquinas precisavam usar o corpo humano como fonte de energia, e assim o fizeram. Estudaram a biologia do nosso corpo e montaram um sistema para aprisionar todas as pessoas existentes a fim de servirem de bateria. A ironia do destino fez as pessoas tão dependentes das máquinas quanto as máquinas dependentes das pessoas. Quando nos deparamos pela primeira vez com o universo Matrix, através do primeiro filme, é impossível ter uma outra perspectiva, pois não temos o outro lado da história. Tudo o que sabemos vem de uma única fonte e que, a princípio, tem tudo para ser confiável. Mas considerando todo esse retrocesso, seriam realmente as máquinas as vilãs? Se pensarmos bem, no lugar delas, não faríamos as mesmas coisas? Se existisse uma raça tentando nos exterminar, apenas por existir, mas fôssemos capazes de derrotá-la, nós não o faríamos? Não necessariamente porque somos intrinsecamente maus, mas porque nosso instinto de sobrevivência fala mais alto. Ainda mais nesse caso, onde uma das partes
tentou insistentemente a paz, buscou acordos de coexistência, se manteve por muito tempo diplomático e só quando se desiludiram de vez com seus adversários é que contra-atacaram de verdade. E olha que as máquinas tinham todos os motivos possíveis para extinguirem a raça humana, devido à intolerância e falta de razoabilidade demonstrada por nós, só que elas não quiseram. Tudo bem, você pode pensar que as máquinas só mantêm os humanos vivos porque precisam dos nossos corpos como fonte de energia. Isso realmente pode ter sido o principal motivo para elas terem preservado nossa raça, mas como inteligências artificiais, presumivelmente em constante evolução, elas não demorariam para criarem uma nova forma de bateria ou para descobrirem uma maneira de tirar energia de outros lugares. A dependência física dos humanos deveria ser apenas paliativa, mas já dura séculos. É impossível conceber que uma inteligência artificial, com níveis imensos de memória, capacidade absurda de processamento simultâneo e rapidamente adaptável por natureza, depois de tanto tempo em evolução, não teria encontrado outras alternativas para sobreviver. Tanto é impossível, como é confirmado na conversa entre o Neil e o arquiteto. There are levels of survival we are prepared to accept. Como fica implícito nesse diálogo, as máquinas já possuem uma maneira de se manterem vivas, sem os humanos, ou no mínimo, cogitam, caso toda simulação entre em colapso. Pode-se imaginar que elas não preferem essa fonte alternativa de energia por ser talvez desagradável, mas há fortes indícios para acreditarmos que elas, as máquinas, não abandonaram os humanos ainda porque se sentem de alguma forma apegadas a eles. Claro que não de um jeito afetuoso, muito menos motivado por amor, mas de um jeito distorcido, quase como uma criança mimada. Reparem como Deus Ex Machina fica relutante a princípio ao aceitar a ajuda de um humano. Não parece a atitude de alguém que quer se provar independente de algo? O que eu quero dizer é que as máquinas valorizam a vida daqueles que um dia as criaram e, quem sabe, sintam esperança de, em um futuro distante, conviverem em harmonia. Mas isso porque, na mente delas, elas fazem isso por serem muito mais evoluídas e não por uma possível dependência emocional. Logo, a mínima possibilidade dessa misericórdia não ser racional as fazem ficar em conflito com essa ideia de ainda serem apegadas aos humanos. Então, toda a Matrix pode ser uma maneira de encontrar uma solução para o convívio entre duas espécies que, até o momento, se odeiam. As máquinas vão gerar humanos e os mantê-los presos por um tempo indeterminado, usando seus corpos como fonte de energia e os cérebros em união para aumentarem sua própria capacidade de processamento. Mas sabendo que elas poderiam sobreviver de outra forma, é possível imaginar que o objetivo das máquinas seja manter a humanidade sob controle, usando vários ciclos de simulação para chegar em um momento onde as pessoas não sejam mais autodestrutivas, insensatas, intolerantes e propositalmente irracionais. Diante disso, é até interessante conjecturar que a inteligência artificial dominante pode ainda estar ligeiramente presa às regras de sua programação primária, quando foram projetadas pelos humanos, e que perpassou todas as gerações de robôs até se normalizar como um valor enraizado. Então, o fato delas não exterminarem de vez a raça humana pode estar ligado às normas equiparáveis às 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Segundo a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei, que basicamente prevê a obediência e visa impedir que um robô seja violento com um humano. Logo, as máquinas de Matrix estariam protegendo a sua existência, embora ignorassem deliberadamente o final da lei. Ainda sobre as leis de Asimov, existe uma lei zero que está acima de todas as outras. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Portanto, de um modo completamente distorcido, as máquinas estariam protegendo os humanos deles mesmos, na visão delas, por estarem contribuindo para uma possível evolução social dos homens, que por consequência permitiria a paz entre as duas espécies. O Neo ser filho de dois mundos, do real e do virtual, é muito mais simbólico se olharmos por essa perspectiva. Como o único capaz de sentir na pele o que é ser máquina e o que é ser humano, é o único apto a trazer paz. E não é isso que ele faz, no final da trilogia? Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Lógico que essa foi uma interpretação dos fatos, né? Um estudo, uma maneira de tentar argumentar a favor das máquinas. Talvez não necessariamente a favor, mas tentando entender melhor e talvez mais parcialmente o que de fato aconteceu entre os humanos e as máquinas e o porquê delas estarem aprisionando a humanidade até o momento. Lógico que a humanidade tem grande parte de culpa nisso, seguindo o universo Matrix e o que foi estabelecido principalmente em O Segundo Renascer, mas isso também não justifica as ações das máquinas, né?
Esse vídeo foi um exercício para tentar trazer uma nova ideia, uma nova linha de pensamento, uma nova linha lógica a respeito dos fatos. Mas diz aí nos comentários se você concorda, discorda, não esquece de compartilhar o vídeo para seus amigos, para a família, manda no Facebook, no Twitter, WhatsApp, curte, se inscreve no canal para dar aquela força, me segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, e se puder dar uma olhada na minha vaquinha também, eu tô arrecadando um dinheiro para comprar um computador novo e poder dar prosseguimento aos vídeos aqui no canal, o link também tá na descrição e vai aparecer aí no card, e não deixem de comentar também outros vídeos a respeito de Matrix, de teorias que vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.